Oi, gente, boa noite. Bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. Estamos aqui hoje falando sobre pertencimentos. Lembrando que a gente já falou sobre esse tema de uma outra perspectiva, que foi na data de. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. No mês de agosto, no dia 8. Mas agora a gente vai trazer uma outra perspectiva de pertencimento, que é, a partir do estudo teórico que a gente fez no dia 8 de agosto, tem outros autores. Como e onde eu devo pertencer? Como é que funciona esse processo? E que escolhas eu posso ter nisso? Então, hoje a gente vai partir muito mais para entender, de fato, o conceito de pertencimento, aplicando com perguntas bastante filosóficas e existenciais mesmo. Como isso se aplica a gente? E para isso a gente tem que passar minimamente por uma questão teórica. Então, a gente começa pelo seguinte. Identidade é uma coisa que a gente constrói em uma sociedade que tem processos históricos. Quem nasceu na década de 50 vai ter outros entendimentos e outras experiências. Vídeo universo de sexualidade, por exemplo. Quem nasce lá vai ter outros preconceitos. É só a gente pensar nos idosos que não conseguem pegar esses conceitos. A gente também vai ter outras referências que vão estar nesses momentos. Músicas que a gente ouve hoje não é a música que o jovem hoje vai ouvir. As frases que a gente dizia antes, que pegamos outra geração, não é que o jovem de hoje vai ouvir e não adianta insistir para isso. Essa anacronia não vai ser possível. Então a gente precisa realmente entender o que se passa em cada momento. E por fim, os discursos que cercam a existência humana e os grupos sociais em cada época. Vamos voltar bem lá atrás na ideia da lepra. Os leprosos não eram para ser convividos, eram simplesmente para não existir. Ou para o nazismo, que colocava o judeu em um outro lugar. E aí vários filmes, várias situações sociais eram geradas a partir desse preconceito e desse discurso. Que aí a gente cai também na perspectiva do grupo dominante, do grupo dominado. Que aí vai cair na coisa da resistência, um grupo tem que se mostrar mais forte do que o outro, ou tem que criar seu espaço, ou se sente bem em outro canto, que é a ideia do gueto voluntário, mas que mesmo assim ele precisa sair. Então, a gente também vive isso na ideia da neurodiversidade, e aí a gente passa por questão racial, sexista, etarismo, e 1 milhão de outros contextos sociais que passam por essa perspectiva. O pertencimento também vai estar em 3 grandes pontos. Olá, Simone, parceira de apresentação. Olá, Simone, eu liguei para você antes de você chegar. Então vai dar um oi duplo repetido. Agora eu vou falar da ideia do pertencimento enquanto uma questão social, corporal e emocional. Vamos lá. A primeira questão é o pertencimento social, que é basicamente uma questão socioeconômica. O socioeconômico também diz ao que você vai ter acesso. Em termos materiais, em termos ideológicos, em termos de espaço que você pode frequentar. Vide o exemplo dos rolezinhos nos shoppings que ocorreram aqui no Brasil. A população da periferia queria frequentar o shopping com a sua cultura e foi proibida. Tem um vídeo que está na internet, eu não sei nem o nome dele assim, mas eu vi ele me impressionou porque era um grupo de pessoas em situação de rua que conseguiram um ônibus para ir ao shopping. Todos levando pão com mortadela para comer, vestindo o que conseguiam vestir, que nem estavam mal vestidos exatamente, só que dava para ver que era pessoa em situação de rua. A polícia parou no meio do caminho, chegou no shopping, era a segurança seguindo, parou na praça de alimentação, estavam tentando tirar eles, porque eles não iam consumir. Ia para o shopping, os lojistas fechavam a porta das lojas. E o socioeconômico vai passar por isso. O lugar que você existe socioeconomicamente diz o que você pode frequentar e como. Ao mesmo tempo, se você é alguém muito rico, e reconhecidamente rico, você vai ter muitos amigos falsos que vão querer estar com você só pela questão econômica. Ou vai ter uma pressão social para você manter certos padrões. Pode falar, Felipe. Não, foi assim que... Tá, beleza.
Então, as pressões sociais elas vão estar em cada camada de maneira diferente. Ou pressão para casamento, dentro de família, e uma série de outras coisas. A gente também tem a questão do corpo, que fala literalmente do corpo, que a gente fala da questão do transexual, por exemplo, que fica um corpo estranho, que não corresponde às regras, e que é basicamente sobre um corpo que obedece, um corpo que segue as regras sociais, que cumpre aquilo que é esperado, e que, portanto, não se torna um estranho. Em outras palavras, essa é a parte que fala do próprio funcionamento, que diz muito sobre nós, que é nós, neurodivergentes, funcionamos de maneira diferente em relação a outras pessoas. Fugimos da regra social. E o emocional ele vai dizer sobre senso de propósito, autoestima, aceitação ou rejeição. Que é dizer, nossa, essa pessoa é autista, superdotada, tem TDAH? É aceita ou não? De que maneira? Esses 3 pontos são muito importantes para nós. Se junta a tudo isso a questão do simbolismo, que vai estar com a ideia do discurso. Nossa, ser superdotado tem a ver com o quê? Quando a gente chega no público-alvo mesmo, lá na população. Ser autista tem a ver com o quê? As pessoas ainda veem o autista em nível de suporte só, nível 3. Que quase não tem autonomia e tem que ser treinado. E aí, quando você fala, dê autonomia para esse autista, treine-o. Não, ele não dá conta, ele é autista. Mesmo que tenha um metodologista para treiná-lo para isso. Ou o TDAH, é aquela figura da pessoa desorganizada que não dá conta da vida. É o quão aspecto simbólico a gente está colocado ali nos discursos. E aí a gente também vai ter políticas públicas que são criadas nessas perspectivas, por isso que é importante também a gente existir nos espaços públicos. O Superação no Mapa, por exemplo, quando tem a reportagem, quando está na Câmara e assim por diante, para ter uma política pública correta. Senão sai, por exemplo, uma política pública talentista para superdotação. Que são questões bastante problemáticas. Por fim, aí a gente gera a pergunta título, que é onde e como devemos pertencer? A gente pertence onde é bem-vindo, se sente lido, como é lá no grupo. O tema foi, inclusive, inspirado pelo grupo, porque foi muito surgido esses comentários de se sentir bem lá. E a partir daí a gente faz movimentos de se expandir para o mundo, de falar mais um pouquinho sobre o tema, para ir criando novos espaços. E aí, para a gente fechar essa conversa de maneira mais profunda, vamos dar um contexto histórico desse processo. O TDAH, vocês devem lembrar, teve uma temporada que estava uma chuva de Ritalina, assim, criança movimentou fora da regra, é TDAH da Ritalina. E aí estava uma sobremedicação gigantesca, com quem precisava ou não precisava. O autismo passou a ter um outro reconhecimento nesse mesmo processo, para lidar com essa questão. E a superdotação também está passando por isso agora, que é a reportagem recente, que já não foi mais tão talentista, que acaba sendo um passo importante. Tem muitos pontos a ter de crítica ali? Tem, mas a gente já pode reconhecer que tem um passo. E aí, essa é a fala teórica como um todo, inspirado pela Simone, que conseguiu ser bem concisa na última. Quer complementar Simone, ou alguém na parte do YouTube? Eu estava tentando lembrar aquele sociólogo francês que fala, eu não lembro o nome, eu estudei Bauman, aquele da Sociedade do Cansaço, e esse daí na faculdade. Ele fala que a gente viveu, né, no século XX, você tinha que pertencer. Então, tudo fazia parte. Ou você estava na escola, ou no trabalho, o trabalho era num local físico, uma fábrica que você ia, nas igrejas, né? Você pertencia àquela comunidade, praticava aqueles rituais, e tudo que não se adequava era excluído. E excluído também para um lugar físico. Então, sanatórios, asilos, as APAES, que tinham crianças que moravam, né? Essas casas, né, para cuidar de crianças deficientes na época. E agora
nós estamos passando por uma transformação. Já não existe mais essa separação do trabalho, de casa, da sociedade. Então, a gente começa a ter que conviver. É muito recente essa convivência com a diversidade. Não só a diversidade de neurodivergentes, mas assim, de perfis sociais, né? De entender que o funk é uma música, é um movimento cultural, por mais que você não goste, não concorde, e eles têm eu lembrei que nós estávamos fazendo um trabalho e a gente tinha que observar lazer, né? E aí minha amiga passou por uma escola pública que tinha uma praça do outro lado da rua e eles estavam fazendo batalha de rima. Porque, né, o jovem, né, de periferia, né, aquelas, né, jogos de rap, não sei o que, e ela ficou um tempo ali observando, né, que a gente tinha que escrever a observação, e ela falou que foi muito interessante, que é uma coisa assim que para eles, né, era uma super diversão, estava super legal, né, e que a gente, né, acaba pensando em diversão como shopping, cinema, né, teatro, acaba pensando em outras coisas. Então, é muito recente essa necessidade de conviver com o diferente. E a gente está aprendendo. A gente faz muita coisa errada, a gente faz muita coisa certa, mas a gente está aprendendo. E a gente observa muito, eu pelo menos observo muito das crianças, assim. Eu acho que a Yasmin entende mais de autismo do que eu. O Theo agora colocaram na turma de futebol dele um rapaz que tem alguma neurodivergência, não sei qual é, ele é irmão do menino que estuda com meu filho, porque ele estava no segundo do médio e não deixavam ele fazer, não passavam a bola para ele. Aí mudaram ele de turma de futebol, botaram na do irmão, e ele super acolhendo, e meu filho veio no carro falando que era muita maldade que tinham feito no segundo do médio com ele, por causa que esse menino, inclusive, já estava fazendo gols na turma do Theo, né? Uhum. Então, assim, a gente está tendo que conviver com o diferente, está tendo que aprender, inclusive nessa época de Trump deportando, de Rússia e Ucrânia, de quem está certo, Israel ou Palestina, de precisando abrigar no Brasil, que está tão carente, tão pobre, estamos abrigando venezuelanos, haitianos, né? E a gente vai vendo essa diferença. Os haitianos os que estão pior. Aqui em São Paulo tem muito. Eles trabalham, compram alguma coisa no Brasil e saem vendendo. É isso que eles conseguem. Porque eles vêm para cá sem dinheiro, sem nenhuma estrutura. Os venezuelanos já vêm melhor. Às vezes vendem a casa na Venezuela, compram alguma coisa aqui, eles se integram, eles falam espanhol, então é mais fácil integrar, tem empregos em empresas, né? E aí tem os afegãos. Um colega meu da faculdade trabalha numa ONG que ele faz tradução do inglês para o afegão falar com o psicólogo. Então, assim, o mundo está necessitando, né? Entender, né, esse outro, esse diferente, né? Necessitando enxergar esse pertencimento. Porém, volto para o começo da fala do Rafa, o econômico ainda é o mais difícil. Na nossa sociedade, tudo que não é produtivo não serve, não é visto como trabalho da mulher em casa, com as crianças, né? Porém, vamos para... Só que a mulher, aos trancos e barrancos, está aí também produzindo seu dinheiro e conseguindo suas coisas. Mas as pessoas que não vão conseguir produzir, o autista a nível muito alto de suporte, um deficiente, uma pessoa que tem surtos, né, de esquizofrenia, que às vezes opta por viver naquele mundo, né, da mente dela, à parte. É aquele documentário da Estamira, né? Ela optou por morar no lixão, porque ali ela podia ser ela mesma, não precisava ficar tomando os remédios, né? Então, a gente está trabalhando. Sim, nós tivemos uma mudança no século XX, onde você pertencia a grupos, a locais físicos, você isolava uns, colocava outros. Estamos conseguindo, né,
Inclusive, você falou desses moradores de rua indo para o shopping. Um professor meu que trabalhou num CAPES aqui em São Paulo, o objetivo do CAPES, eles faziam essas ações de levar o pessoal do CAPES para o teatro, faziam uns movimentos assim, porque a pessoa tem que voltar a pertencer a essa sociedade, ser funcional, não é só medicada, terapia, né? É integrar ele, né? E a atuação, né, do SUS no território, onde o a pessoa que trabalha com redução de danos vai na festa que o viciado frequenta, conversar com ele, né? Então, assim, a gente vê muitas ações, mas a gente precisa melhorar essa desigualdade financeira que está cada vez mais alta no mundo, porque o pertencimento econômico ainda é o que impacta. E se a pessoa não tem como se sustentar, não tem como comer, não tem o que vestir, onde morar, a marginalização vai acontecer como consequência. Não importa que você tenha redução de danos, que você tenha SUS, que você tenha escola pública de qualidade, a gente precisa melhorar também esse pertencimento econômico. Todos terem direito, né, a usufruir da nossa economia. Acho Isso que... aí, Simone. A sua fala me dá um complemento muito interessante. Assim. O princípio da existência do diferente. Por mais que você negue, o diferente vai existir. Todos nós vamos ficar idosos e idosos que um dia vão precisar de ser cuidados por alguém. A gente vão matar a gente quando a gente estiver idoso, porque não vai ser mais produtivo. Você chega na escola, tem 1 milhão de problemas na escola, e a gente sabe o trabalho do professor, o quanto ele se esforça, e aí vem a inclusão, e coloca um aluno surdo, um aluno com uma deficiência, um aluno superdotado, que sim, dificulta o trabalho do professor, a gente entende isso em todo o sistema. Mas, apesar de tudo, essa criança ainda existe. Você não pode negar que ela vai precisar de algum apoio. E aí, como é que você faz com essa existência que é até incômoda? E mais ainda, E o que exagero. custa mais dinheiro, né? Uhum. Por exemplo, numa escola particular, que é o caso dos meus filhos, eu pago a mensalidade do meu filho, o aluno que precisa desse suporte paga o mesmo valor da mensalidade. Então, eu acabo pagando, né, por esse sistema, né? Então, assim, envolve, né? Ou se for público, né? É um custo que sai da sociedade, né? Então, tem Sim. que pensar em tudo isso, né? E indo muito ao exagero, qualquer um de nós pode adoecer do nada ou sofrer algum acidente e ficar improdutivo. E aí? A gente vai não ter a perspectiva de existência apesar disso? Então, por isso que eu disse lá no começo que hoje a gente estava com uma perspectiva muito mais filosófica de pertencimento e não só teórica e assim por diante. E era isso, gente. Muito obrigado. Um prazer ter vocês por aqui.